Eu quero repartir com vocês e usar alguns minutos ainda e provavelmente eu não vou terminar o que eu tinha preparado, mas a gente vai com calma porque a gente está entrando aí devagarinho no livro de Daniel e tem muita coisa tremenda que a gente pode tirar ali como lição para nós, também olhando para o futuro, acontecimentos que virão, também a atitude que nós precisamos ter hoje como igreja. Então, é uma gama tão grande de coisas que nós encontramos no livro de Daniel, e é um livro tão atual, apesar de ter já 2.600 anos, aproximadamente, que aqueles acontecimentos ocorreram, mas é tão atual. E quando a gente começa a ler, a perceber e a olhar e a meditar no que aconteceu naqueles dias e ver os nossos dias e o que está vindo ali na frente, a gente só percebe que tem muita coisa semelhante, para não dizer quase que igual, né? Então, nisso está o Senhor. E esse espírito da profecia que vem sobre a nossa vida para nos trazer graça, para nos trazer revelação, ele nunca vem para trazer medo, mas ele sempre vem para trazer esperança. E a nossa grande esperança está, a nossa bendita esperança está na volta do Senhor. No dia glorioso que ele vai vir, vai colocar fim nessa bagunça toda que a gente está vivendo, vai implantar, instaurar o reino milenar e eterno dele. Então nós estamos com essa bendita esperança. Agora, qual deve ser a nossa postura? Como devemos nos comportar nesses dias? O que devemos fazer? Com o que é que nós devemos nos importar nesses dias? Isso faz toda a diferença, irmãos. Então, olhando para Daniel, para os amigos dele, para os acontecimentos que ocorreram naqueles dias, a gente consegue ver muitas coisas que nós podemos ter como modelo para nós hoje, para andarmos nesses dias que nós estamos vivendo. Amém? Então, devagarinho a gente vai entrando aí nesse livro, vai vendo algumas profecias também, vai vendo coisas que estão por vir, e eu quero estar repartindo isso com vocês à medida do possível. Hoje nós vamos entrar um pouco no capítulo 3, e o capítulo 3 de Daniel, ele mostra com muita clareza, em um futuro muito próximo, o que na verdade aconteceu há tantos anos, há tantos mil anos atrás, vai voltar a se repetir de uma maneira muito semelhante num futuro muito próximo. E ali no capítulo 3 de Daniel, nós vemos um tempo onde um rei se levantou como Deus, se levantou contra o Deus verdadeiro e se colocou no lugar dele. Nós vemos Nabucodonosor se levantando dessa maneira, e ali se iniciando também um império, que era um império, se a gente for olhar nos nossos dias de hoje, seria um império anticristão, um império anti-Deus. E nós vimos no capítulo 2 de Daniel que Nabucodonosor tinha tido um sonho como uma estátua, e esse estátua simbolizava, é chamada hoje de estátua das nações, e simbolizava impérios que iriam se levantar naquele tempo, já a partir dele, e viria esses impérios se estender pelo restante do tempo da humanidade. Então a gente viu que naquela estátua a cabeça simbolizava o Império Mundial Babilônico, o peito e os braços, que eram de prata, simbolizavam o império que veio logo depois, que foi mais fraco que o babilônico, que foi o Império Medo-Persa. Depois nós vimos que o ventre e os quadris da estátua simbolizavam o antigo Império Grego, que foi liderado por Alexandre o Grande. E nós vimos que a estátua, obviamente ela tinha duas pernas, os pés e os dedos, simbolizavam o Império Romano. E nós vimos no capítulo 2, e na última vez que falamos sobre isso, que o Império Romano ele não acabou, ele só mudou de forma, de formato, de modelo. E ele continua atuando, e ele, a partir ali de que ele foi instaurado, e os anos que se seguiram, os séculos que se seguiram,
ele foi simplesmente mudando de forma, de local, mas ele continua existindo. E é desse império, esse império romano, essa forma de governo desse império romano, é que, simbolizado pelos dedos do pé, é que vai surgir um último império anticristão mundial, e esse vai ser liderado por um cara chamado Anticristo. E esse cara vai dominar o mundo inteiro, ele vai impor o regime dele, que é anticristão, antideus, e a partir daí uma série de acontecimentos virão também. Então, nós vimos que a partir desses 10 dedos, que tem justamente os dedos, eles, diferente do que se entendia há um tempo atrás, hoje eu entendo que não são apenas 10 países que vão formar um bloco, que vão governar o mundo, mas esses 10 dedos eles simbolizam um domínio mundial, sobre é uma extensão que vai sobre todo o mundo. Então vai ser um domínio que vai se estender por todas as nações. E vai ser o último império anticristão. Eu gosto de falar disso. É o último império anticristão. Porque a palavra diz que nos dias desses reis, nós vimos lá em Daniel 2, quando essas coisas estiverem acontecendo, o Senhor vai voltar. E vai trazer junto com ele o reino dele. E ele vai governar todas as nações. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que só ele é Deus. E é isso que nós esperamos, aguardamos. Interessante que no capítulo 3 de Daniel nós não vemos Daniel. Onde será que ele está? E aqui nós já vemos algo bem profético, no meu ponto de vista. Existem algumas hipóteses de que Daniel ele adorou a estátua, por isso que não foi citado. Assim como os 3 amigos dele que acabaram dentro da fornalha de fogo, então Daniel teria adorado a estátua de Nabucodonosor, e por isso não foi citado. Ele era comum, era como os outros. Obviamente que isso não é verdade, porque nós vimos anos depois, já sob outro governo de Dário, que Daniel, por não abrir mão da sua fé, acabou dentro da cova com leões famintos. Então Daniel não iria se dobrar diante de uma estátua levantada por um homem. Talvez Daniel pudesse estar fora do país, afinal de contas ele tinha incumbências de ajudar no governo do império, e talvez ele pudesse estar em outro país do império, tratando de assuntos do rei, mas isso também não faz sentido, porque a palavra do rei era de que ao soar da trombeta e dos demais instrumentos, todas as pessoas de todos os lugares do império deveriam se prostrar diante da estátua que ele tinha mandado levantar. Então, mesmo que Daniel estivesse fora da Babilônia naquele momento, em algum outro lugar que fazia parte do império, ele também não iria se dobrar. Talvez ele tenha sido poupado porque ele estava no escalão muito alto do governo. Também não faz sentido, porque nós vamos ver depois que todos os governadores, lá chamado de uma outra categoria chamada de sátrapas, é um nome estranho, prefeitos, governadores, essa turma toda foi chamada, a estátua está aí quando soar a trombeta e os demais instrumentos se prostram. Então, mesmo que ele fizesse parte do escalão, assim, maior, mais alto do governo, ele não estaria liberado para não se ajoelhar ou não adorar aquela estátua. Então, nenhuma dessas explicações faz sentido. Tá? Então, talvez a explicação ela possa estar na profecia do que é que está por vir e o que aconteceu ali com Daniel também. Nós vimos no capítulo 2 que Daniel ele simboliza a igreja, porque ele tinha a palavra, na época dele, de revelação para o tempo que estava acontecendo e para as coisas que estavam acontecendo ali com Nabucodonosor. Quando o rei teve aquele sonho que ele não compreendeu, ele chamou todos os intérpretes, ninguém pôde revelar o sonho, quanto mais a interpretação do sonho. Daniel se colocou à disposição, ele teve a disposição de fazer a diferença naquele momento.
Nós vimos ali Daniel como uma figura da igreja nos dias que nós estamos vivendo hoje. Nós temos, irmãos, as palavras da vida eterna. Nas nossas mãos, a nós foi confiado o Evangelho. A nós foi confiado a revelação dos dias nos quais nós estamos vivendo. E assim como Daniel, assim como Deus encontrou em Daniel a disposição de fazer a diferença, Ele procura e encontra em nós como igreja essa disposição para fazer a diferença. Afinal, nós temos a palavra para esses dias. Então essa também é a nossa tarefa, né? De interpretar, de ter a interpretação da palavra para os dias que nós estamos vivendo. Mas as pessoas estão muito preocupadas com o futuro, né? Nós mesmos às vezes nos pegamos pensando: o que vai ser amanhã? Como vai ser o fim dessa pandemia? Quando vai terminar isso tudo? Será que a vacina ajuda ou não ajuda? Vamos resolver a situação ou não vão? Então, tem uma série de preocupações, mas que para nós como igreja, para nós como cristãos, sinceramente, eu não sei vocês, mas para mim, tudo isso que nós estamos vivendo hoje não tem me tirado a paz, porque a gente sabe que faz parte dos dias que nós estamos vivendo acontecimentos como esse. E com certeza não será o último. Essa pandemia vai passar, mas virão outros sinais que nós estamos vivendo nos últimos momentos, nos últimos dias. O que Jesus chamou de o início das dores é o que a gente está começando a viver. Mas vocês sabem que, se tratando de dores de parto, o início das dores é só um sinal, um sinalzinho. Eu lembro que quando o Adriel nasceu, a Bárbara teve parto normal dele. E aí eu fui participar do parto. Eu estava pronto para participar, para ir lá para dentro do bloco, né? Na hora do Adriel nascer. E eu tinha algo formado na minha mente a respeito de como seria o processo das dores. Meu Deus, irmãos, eu fiquei desesperado. Eu participei, eu passei a noite inteira do lado dela. E aquela situação, aquelas dores, realmente dores intensas. E nós estamos vivendo hoje um iniciozinho de tudo que ainda está por vir. Mas, assim como quando uma mulher, ela passa por todas essas dores, mas quando o filho vem, é a glória dela, né? Nós vamos passar por algumas dores aí, mas logo em seguida vai vir a glória. Logo em seguida vai vir a grande glória do nosso Senhor. Então, irmãos, talvez a ausência de Daniel, no momento em que a imagem anticristã foi erguida na Babilônia, poderia servir de exemplo para nós hoje, ou de uma figura para nós hoje como igreja, do arrebatamento da igreja. Talvez a ausência de Daniel naqueles acontecimentos pode mostrar que a igreja não vai estar aqui na grande tribulação. E tem uma palavra em Apocalipse 3, que talvez nós podemos encaixar aqui também, Apocalipse 3:7, falando sobre a igreja em Filadélfia, a palavra de Deus, a palavra do anjo para a igreja em Filadélfia. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e que ele abre e ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheça as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Agora olha só, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aí no versículo 10 ele continua dizendo: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam em toda a terra. Então Daniel, eu sinceramente, é dessa forma que eu creio, né, irmãos? Que Daniel possa simbolizar sim a ausência dele no capítulo 3, dessa
desse possível, o que esperamos, arrebatamento da igreja, para não estar dentro da fornalha de fogo ardente, para não passarmos por dentro dessa grande tribulação. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por um período muito forte, muito pesado ainda, até chegar esse tempo. A igreja vai passar por muitas tribulações, muitos momentos, vai participar de muito desse processo de dores, do início das dores. Então, nós temos que estar preparados para isso. Eu, sinceramente, creio que na grande tribulação a igreja vai ser poupada. Agora, independente disso, o que para mim realmente importa é estar com o Senhor. Se estar com o Senhor para nós, naquele período, vai ser o arrebatamento, estar guardado, separado, protegido pelo Senhor, glória a Deus. É o que eu realmente gostaria que acontecesse. Agora, se estar com o Senhor vai significar ficar na fornalha, está bem também. Sabe por quê? Porque dentro da fornalha nós também vamos ver a glória de Deus. Assim como aconteceu com os 3 amigos de Daniel. Eles não foram poupados da fornalha. Profeticamente, nós vamos ver depois que existe uma explicação para isso. Mas ainda que a situação da igreja fosse essa, nós sermos colocados dentro da fornalha de fogo ardente, a fornalha naquela situação foi acesa 7 vezes mais forte. Então, quer dizer, vai ser um período muito, muito difícil, como a Terra nunca viu antes. Não se compara à Primeira Guerra Mundial, não se compara à Segunda Guerra Mundial, não se compara à pandemia, seja ela qual for na história da humanidade. A grande tribulação vai ser muito mais intensa. Porque vai haver uma perseguição acontecendo aqui embaixo e vai ao mesmo tempo acontecer um juízo vindo do céu. Então, ainda que nós tivermos que ficar na tribulação, para mim, eu tenho isso muito claro para mim, que nós vamos dentro desse contexto também poder ver a glória de Deus. Ainda que eu creia e espere, tenha esperança de que nós vamos ver algo glorioso demais acontecer, que vai ser o arrebatamento. Amém, irmãos? Existem várias formas de interpretação teológica e escatológica a respeito desses últimos dias, dos últimos acontecimentos. E independente de qual para mim o que realmente importa é o meu coração. Eu quero estar com o Senhor? Eu desejo estar com Ele? Como é isso para ti? Tu deseja estar com o Senhor? Sendo na glória ou na fornalha? Isso é que está em jogo aqui. Eu quero estar com o Senhor. Eu citei outro dia, e tem me vindo muito à mente isso, uma frasezinha de uma música do Coadjuvantes, que ele canta assim: se lá no céu tu não estiver, para lá eu não quero ir. Bem nesse sentido, eu quero estar onde o Senhor está. Não me importa onde, eu quero estar onde Ele está. Porque a minha esperança não está no lugar, está na pessoa de Jesus. E o mais impressionante e tremendo disso tudo é que nós já podemos ter essa comunhão hoje, porque Ele já está em nós. O reino dele já está em nós. E algo muito glorioso ainda virá, né? Mas hoje Ele já está em nós. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Vamos comparar alguns eventos que aconteceram ali naquele período que está registrado em Daniel 3, com alguns eventos que vão vir no futuro aí, que tem uma semelhança impressionante. No versículo 1 de Daniel 3 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Essa metragem é interessante que aqui está traduzido, está convertido para metros, mas lá está em côvados. E a dimensão da imagem que Nabucodonosor mandou levantar, ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Coincidência ou não, meia. Né?
Com isso, Nabucodonosor levanta essa imagem e ele se torna uma figura, ele ilustra o anticristo. Ele quer tomar o lugar de Deus, ele impõe a sua forma e o seu jeito de adoração. E olha só o que nos fala um texto que a gente pode usar como paralelo a esse em Apocalipse 13. Apocalipse 13, 14 e 15. Apocalipse 13, 14 e 15. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Então nós vemos que, de uma maneira muito semelhante ao que Nabucodonosor fez, levantou uma imagem, o anticristo vai levantar uma imagem e vai exigir a adoração. No momento que Nabucodonosor fez isso, ele se levantou como Deus, uma espécie de Deus. Daniel 3,15 diz ali: mas se não o adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los de minhas mãos? A arrogância do rei, a sentença que ele já estava dando, muito semelhante àquilo que ainda está para acontecer aí para frente, aí na pessoa do anticristo. Interessante que essa postura do rei Nabucodonosor é a mesma que o anticristo vai adotar. Em 2 Tessalonicenses 2,4, nós encontramos um outro texto que nos lembra muito o que aconteceu nos dias de Nabucodonosor. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. É interessante que isso vai ser real, vai acontecer, é fato que vai acontecer. O anticristo ele vai impedir a adoração a Deus. Ele vai acabar com a adoração de Deus. Vai existir uma igreja? Vai. Que vai servir os propósitos dele, do jeito dele. Mas não a igreja do Senhor Jesus. Ela jamais vai se dobrar diante da imagem, muito menos diante da pessoa do anticristo. Mas é interessante ver que o espírito do anticristo já está atuando há muito tempo. E está se intensificando muito mais nesses últimos dias. Todas essas restrições que nós estamos encontrando agora como igreja, já mostra isso. É uma forma de acabar com o culto. Em tudo em prol, em nome da saúde. Mas é uma forma de acabar com o culto. Uma série de outras coisas não são impedidas, mas o culto foi impedido. Nós aqui, na nossa realidade, no nosso contexto, nós sentimos isso muito pouco. Mas em grandes cidades, em São Paulo, na primeira onda do Covid, as igrejas ficaram totalmente fechadas 130 e poucos dias. Totalmente fechadas. Agora veio a segunda onda, eles fecharam tudo de novo. E fiscalização e perseguição, e é real isso. É real. Já é o espírito do anticristo se movendo, dando mostras do que será. Esse império anticristão ele será gigantesco, ele vai ter uma abrangência mundial, de uma forma de que, humanamente falando, ou naturalmente falando, não vai ter como escapar dele. Ele vai ter uma abrangência tamanha que não vai ter como, de uma maneira natural, escapar dele. Em Daniel 3,2 diz: depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Interessante que Nabucodonosor, como figura do anticristo, ele pega todos os poderes governamentais, todos os poderes, seja civis, militares, seja polícia, seja executivo, legislativo, judiciário, polícia, forças armadas, ele pega tudo
e coloca debaixo do seu domínio, do seu poder, do seu governo. Ou seja, qualquer cidadão que tentar fugir disso vai estar cercado por algum lado. Não vai haver forma de fugir desse sistema, desse governo, dessa opressão que vai vir ali a partir do anticristo, diante de todos os acontecimentos e a partir de todos os acontecimentos que ele vai promover. Mas é importante a gente nunca esquecer de uma coisa, irmãos. Esses acontecimentos, essa figura do anticristo se levantando, esse império anticristão mundial, essa perseguição a tudo aquilo que se chama culto ao Deus vivo, essa perseguição que vai se levantar de uma maneira feroz contra Israel, tudo isso não faz parte da agenda globalista. Não é, ou melhor, não está sendo controlado pela agenda globalista, ou pela agenda da ONU, ou pela agenda dos governos mundiais, dos governos desta era. Esse cronograma está na agenda de Deus. E por isso que nós não precisamos temer. Eu tenho visto muitos, até tenho evitado agora, mas eu vi muitas coisas na internet, no YouTube, de pessoas que querem trazer clareza sobre esse assunto, só que ao invés de trazer esperança, trazem medo. Coisas do tipo: vocês têm que estocar alimento, vocês têm que aprender a sobreviver, vocês têm que aprender a viver no meio do mato, vocês têm que aprender meios de sobrevivência. Sabe, irmãos? Diante de um governo, como vai ser colocado e instaurado, implementado, não vai adiantar de saber viver no meio do mato. Não vai adiantar. As Forças Armadas lá de Israel, e não só de Israel, isso é uma coisa, agora eu lembrei de Israel porque eu vi um filme esses dias sobre isso, mas qualquer exército hoje, a tecnologia que os militares usam, ela é capaz de, com um satélite ou um drone que a gente nem sequer consegue escutar, eles sobrevoam aqui, eles mapeiam esse lugar, eles conseguem identificar quantas pessoas tem aqui dentro. Então, vocês acham que o meio do mato vai ser suficiente para a gente se esconder, se tiver que se esconder? Sabe como eu penso que vai ser o livramento, se nós tivermos que passar por toda essa situação? Como foi o livramento lá no Egito, quando Deus mandou as 10 pragas sobre o Egito, e lá estava o povo de Deus. As pragas vieram sobre os egípcios e o povo de Deus guardado, seguro, separado. Os egípcios sendo atacados por piolho, por rã, por pestes, e o povo de Deus guardado. É assim que eu entendo que se a igreja tiver que passar pela tribulação, vai acontecer. Eu não vejo diferente disso. Ainda que eu tenha esperança de que nós não precisemos passar por isso. Esse império anticristão futuro afetará todas as pessoas que estiverem vivas, pois terá abrangência mundial. No versículo 4 de Daniel 3, diz: então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhe é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Daí segue a ordem. Em Apocalipse 13, vamos ler de novo 13 e 14, depois o versículo 16, diz assim: e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Aqui nós vemos uma implementação de controle total. Se a gente for pensar 30 anos atrás, a gente pensar no controle total de abrangência mundial, não era algo simples, não era algo fácil de acontecer. Mas hoje, irmãos, a tecnologia está toda pronta, tudo pronto. Banco de dados já alimentado com centenas, talvez milhares de informações a respeito de cada ser humano. Tecnologia de reconhecimento facial. Bom, tem coisas que a gente nem tem ideia, tecnológicas, que já estão preparadas, implementadas e prontas para entrar em ação
no que diz respeito a um controle mundial. E a gente está tendo uma pequena amostra aqui na pandemia. Não é verdade? Surgiu a questão da pandemia, e aí a primeira coisa fica todo mundo em casa, beleza, tudo certo, passou 15 dias e aí começaram a vir as restrições. Agora não pode isso, 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 não pode aquilo, não pode mais aquele outro, nem aquilo também. Aquilo também não pode mais. Mudou a nossa vida, mudou a maneira de viver. O mundo não é mais como era antes. Assim como o mundo nunca foi mais o mesmo depois de 2001, quando houve lá o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. O mundo ali também mudou. E agora nós estamos vendo mais uma vez o mundo mudando completamente. Aquela vida que a gente tinha antes, normalzinha, como era antes, essa não vai vir mais, irmãos. A gente já se adaptou numa série de coisas. E essas implementações de controle, elas vão vir mais e mais e mais agora. Tudo em prol da proteção e saúde do homem. A pandemia foi o prêmio para a implementação de tudo isso. Poxa, agora, se alguém garantir que se tu fizer determinada coisa lá, tu está imune a esse vírus. Não tem chance nenhuma de ele te atacar. Vocês acham mesmo que as pessoas não vão correr para isso? Então, uma série de implementações vão vir agora, se tratando de implementar essa segurança, mas na verdade se trata de controle. É o espírito do anticristo preparando todas as coisas para que quando o anticristo chegar, é como se ele desse um start, o sistema vai para o ar e vai estar tudo pronto. Não vai precisar mais fazer muita coisa. Vai estar tudo sendo, já está preparado, tudo vai estar acontecendo de uma maneira ali natural, simultânea, as coisas vão simplesmente se desenrolando. Tá? Então a gente está vendo um ensaio agora do que ainda vai vir com muito mais intensidade. Nesse novo império existem apenas duas possibilidades: adorar ou morrer. Não tem outra possibilidade. Tá? No versículo 6 de Daniel diz assim: quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Apocalipse 13:15 diz: de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Aqui falando da imagem da besta. Então, todos que não adorarem, a sentença é morte. Então, infelizmente, irmãos, o que vai acontecer é que a grande maioria da humanidade, ela vai adorar, ela vai se prostrar, ela vai se sujeitar. Até porque, num primeiro momento, o império anticristão, governado pelo anticristo, num primeiro período, ele vai ser algo aparentemente bom. Ele vai resolver um monte de problemas, ele vai trazer uma paz, uma pseudo-paz mundial, ele vai colocar em ordem uma série de coisas. Talvez nós aqui no Brasil, né, vamos ser beneficiados, os hospitais vão funcionar legal, as escolas vão funcionar maravilhosamente bem, talvez a gente vai ter segurança que nunca teve, né? As estradas vão ser ótimas, maravilhosas, talvez o imposto vai cair um monte, a gente vai ver de uma maneira muito melhor, vai ser muito bom, muito bom. Tudo isso para engano, para enganar. Durante um período, 3 anos e meio, eu imagino que vai ser algo legal. Não pensem que essa marca vai ser tipo gado sendo colocado numa mangueira à força e o cara vem lá com ferro quente e queima o gado. Essa marca que a gente viu ali, que vai propor uma marca na mão, na testa, isso vai ser algo muito bem feito, muita mídia, muitas redes, né, fazendo muitas propagandas lindíssimas, maravilhosas, artistas muito famosos, jogadores de futebol, os astros da NBA, eles vão vir e vão fazer uma propaganda maravilhosa. Ei, coloque aí a marca. Tentador. Vai ser tentador. Que nem agora os fica em casa. É. São os artistas.
Exatamente, tem a turma agora, né, que está promovendo isso, que é a turma que são aqueles que formam opinião, né? E vai ser assim naquele período também. E aí, outro dia, alguém me disse, como a gente não vai ser enganado? Para mim isso é muito claro, irmãos, muito claro. Só tem uma forma de a gente não ser enganado. Uma. Na verdade, uma pessoa. E ela está em nós, que é o Espírito Santo. Nós não precisamos se preocupar. Nós não vamos ser enganados. Eu não acredito que a gente vai ser enganado, porque o Espírito Santo não vai deixar, não vai permitir. A gente vai ler um texto. Aqui, eu já vou ler o texto para vocês verem por que eu penso assim. No versículo de Daniel 3,7 diz assim: por isso logo que ouviram o som da trombeta, da pífano, da cítara, da harpa, do saltério e toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Todos se dobraram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias. Tá? Os 3 homens de Daniel não se dobraram. Nós vamos entender, não hoje que não vai dar tempo, na outra vez nós vamos entender por que eles não se dobraram e o que isso mostra para nós hoje. Mas eu quero pegar um texto aqui, ó, Apocalipse 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber, agora presta atenção, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Essa para mim é a maior garantia de que nós não vamos ser enganados. Todos vão se dobrar, mas não aqueles que tiverem seu nome escrito no livro da vida. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida? Tu tem convicção disso, meu irmão? O teu nome está escrito no livro da vida do Senhor? Então, o que vem sobre nós não é medo, é esperança. É esperança que o Senhor está às portas, essas coisas vão ser implementadas. A gente, estando aqui ou não, não importa, o Senhor logo em seguida vai instituir o reino dele, do qual nós vamos participar. Abel, posso fazer um comentário? Sim. Acho que a gente, às vezes, né, teria muito anticristo, né? Mas a Bíblia diz que a gente tem que temer a Deus, porque Ele vem para julgar, Ele vem para estabelecer os serviços que Ele vai estabelecer, Ele é vingador de sangue. Então acho que a grande jogada é essa, a gente se ater a isso, ao Deus que vem. E a questão de juízo, a gente tem que separar na hora da escatologia. Eu acho que muito assim, ó, que é juízo de Deus e que é evento escatológico. Os eventos escatológicos vão afetar toda a humanidade. O juízo de Deus não é para a igreja. Então a gente olha, às vezes, é como se vem um juízo sobre todos, mas não, são eventos, a gente está vivendo um pouco isso hoje, né? Sim. Que há de afetar. Internet é um cabo que passa pelo oceano que manda a internet para o Brasil, por exemplo. Se isso for rompido, afetou a todos. Eventos. Né? Mas o juízo de Deus, eles não são para os seus filhos. Exatamente, aquilo que eu citei antes do entendimento que eu tenho de Israel lá no Egito. Né? Os filhos de Israel, os juízes não vieram sobre os filhos, né? Vieram sobre o Egito. Irmãos, eu vou terminar aqui. Na próxima vez a gente vai um pouquinho mais fundo para entender o que aconteceu com os 3 amigos de Daniel, o que isso significa para nós, nos leva a ver como nós devemos nos posicionar e também escatologicamente no entendimento que isso mostra, mas hoje a gente vai ficar por aqui. Mas eu queria que a gente tivesse agora uns minutinhos, são 10h25, que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, tá? Eu queria que a gente pudesse, de repente os guris da música podem vir aqui para nos ajudar só com uma melodia aqui, que a gente pudesse olhar para o Senhor e muito bem colocado que o Igor colocou, o nosso negócio não é com o anticristo, o nosso negócio é com o nosso Deus. O texto que no início eu usei, que o Senhor trouxe no meu coração de Isaías, diz que desde a antiguidade nunca se viu Deus como tu, que trabalha em prol daqueles que esperam em ti.
O Deus que Isaías estava falando lá é o mesmo Deus que nós servimos hoje aqui. Em Hebreus a palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele não muda. Então, meus irmãos, eu penso que nós estamos vivendo em dias que nós precisamos permitir que o Espírito Santo remova o medo, a insegurança da nossa alma e substitui isso por esperança, paz, alegria, esperança, expectativa daquilo que está vindo logo em seguida e que vai nos beneficiar tremendamente, irmãos. Tremendamente. Amém? Posso compartilhar uma palavra? Pode. Ó, gente, hoje a gente está sendo bíblico aqui no culto, tá? Cada um tem alguma coisa para compartilhar. Bom dia. Eu estava ali lembrando do tempo que eu estava tendo de leitura. Esse tempo eu estava conversando com o irmão, não congrega aqui com a gente, mas o irmão na fé, e ele compartilhando esses vídeos que a gente vê muito hoje no YouTube, dessas pessoas bem intencionadas, querendo esclarecer a questão do fim, o anticristo, né? Tudo isso que a gente tem visto. Só que a maneira como ele estava vendo as coisas, pesquisando as coisas, estava deixando ele paranoico. E se a gente olhar muito essas coisas, a gente fica paranoico. E é como o Bel falou, isso não nos traz esperança. A gente acaba olhando isso e acaba nos trazendo medo. E eu estava tirando tempo de leitura e eu lendo o que eu vou ler para vocês agora, eu mandei isso para ele, ó cara. Olha o que a palavra está ensinando para a gente. E ali em Atos, no capítulo 1, no versículo 6, começa assim, ó. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Né? Então eles estavam preocupados com o reino de Cristo. Hoje tudo ia ser resolvido. Aí é interessante como Jesus responde eles e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora o que ele fala? Ele muda o assunto e diz para eles o seguinte: ó, sabe o que vocês têm que fazer? Ó, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus muda o foco deles. Eles estavam preocupados como é que ia terminar as coisas. Ó, isso não compete a vocês. O que você tem que fazer agora é se preparar para receber o Espírito Santo. E ele vai capacitar vocês para servir as testemunhas e espalhar aquilo que as pessoas precisam ouvir. E se a gente for analisar no contexto de Atos dos Apóstolos, quem já leu Atos sabe que eles viveram uma espécie de anticristo ali, o imperador Nero, onde os cristãos eram queimados, eles iluminavam a cidade, eram mortos, eram perseguidos, eles tinham que viver escondidos. Então isso aqui tinha que fazer muito sentido para eles. A preocupação de Paulo e dos apóstolos, se a gente for analisar biblicamente aqui, era o quê? Era pregar o evangelho e deixar e orar para que eles recebessem o Espírito Santo, porque era ele que ia capacitar eles para sobreviver aquilo que ia vir sobre a igreja. E esse é o nosso papel. Acho que a palavra de esperança é essa, é nós nos enchermos do Espírito Santo. Não compete de saber como é que as coisas vão terminar, compete de se preparar. E assim como Estevão, quando foi extremamente do Sinédrio, ele com ousadia no Espírito Santo pregou o evangelho para eles e depois morreu apedrejado, mas morreu vendo Cristo e sabendo o que esperava ele depois daquilo ali. O medo faz parte, né, pessoal? Faz parte, mas eu quero que a presença do Espírito Santo faz nós ter domínio sobre esse medo. E acima disso, vemos com esperança que esse reino que eles queriam saber como é que ia terminar está próximo. Mas assim, aí existem muitas pessoas que precisam do Espírito Santo, que precisam dessa mensagem de esperança. Amém, pessoal? Eu queria compartilhar isso com vocês.